Ei, galera! Hoje a nossa aula está incrível. Vocês já vão saber por quê. Tem coisas muito interessantes para a gente continuar falando, tá? A gente estava falando nas aulas anteriores sobre os domínios morfoclimáticos. Lembram? A gente falou na aula passada sobre domínio amazônico e domínio mares de morro. Tudo bem? A gente vai só lembrar um pouquinho do domínio mares de morro, tá? Lembrando, domínios mares de morro, originalmente são os domínios que estão localizados aqui no litoral brasileiro, toda a faixa litorânea, né? Onde a gente tem uma concentração populacional, grandes cidades, e aí que causaram um grande desmatamento desse domínio, né? Da vegetação típica desse domínio, que é a vegetação de Mata Atlântica, né, que hoje só resta em torno de 13% dela, porque o resto foi destruída, desmatada, e tem sido desmatada desde o período da colonização, só para a gente lembrar. A gente falou sobre uma das características das formas de relevo, que é orografia, que é aquela chuva, né? O tipo de chuva que ocorre nos domínios de mares de morro por conta dessa barreira natural aqui relacionada ao formato do relevo, que faz com que grandes nuvens sempre se tornem chuva, né, precipitem e tornem essa área bem úmida, relacionada forma de relevo, né, tipo de chuva, né, que a gente chama aqui dessa chuva orográfica, que é uma chuva ocasionada a partir, né, do choque aqui com essa forma de relevo, que é uma barreira natural, tá? Que vai ocasionar outras questões, né? No domínio morfoclimático dos mares de morro. A gente vai continuar falando, tá? Um pouquinho mais sobre o domínio dos mares de morro. Só para lembrar, a gente está lá no capítulo 3, tudo bem? Capítulo 3, agora a gente está na página 216, ok? A gente vai continuar falando um pouquinho das formas de relevo, tá? Coloquei aqui, ó, capítulo 3, formas de relevo. E aí, a gente vai falar um pouco, tá? De como as mudanças nas formas do relevo no domínio mares de morro, né? Irá ocasionar tipos de vegetações diferentes também. Então, pegando, né? Aqui, ó. Imagine que aqui onde eu estou é o litoral, né? A praia, o mar, como a gente já conhece. Aí aqui a gente vai observar, tá? As planícies costeiras bem rente ao litoral. Litoral, planícies costeiras. Só para a gente observar. Planícies, como o próprio nome já diz, né, gente? Aqui a gente mora em uma planície, né? Nós somos aqui uma planície que estamos, né, no litoral. Então a gente está aqui nessa área de planícies costeiras. Costeiras é a área da costa, né? A área próxima ao litoral, a área do litoral. Planícies costeiras, então a forma de relevo plano, baixo, sem grandes, né? Sem grandes altitudes, áreas relativamente planas ou áreas planas, como a gente mora em uma planície. Então a gente vai encontrar basicamente essas três formas de relevo no domínio dos mares de morro. Próximo ao litoral, eu sou o mar, né? Eu sou o oceano, planícies costeiras. E aí a gente vai tendo aqui, logo depois, um conjunto de elevações que a gente chama de serras, tá? E posterior às serras, os planaltos, né? Planos altos, né? Que são superfícies mais ou menos altas com o topo desgastado. Tudo bem? Então a gente vai ter oceano, que sou eu, Karine, praia, mar, planícies costeiras, campos dos Goitacazes, né? A gente vai ter as regiões serranas, tudo bem? E as regiões de planalto, isso daqui associado ao relevo que a gente encontra no domínio dos mares de morros. Três principais formas de relevo: planícies costeiras, serras, né, maiores altitudes, e os planaltos, os planos altos, tudo bem? Aí a gente vai falar um pouco, tá, da vegetação, né, como eu já falei, vegetação típica do domínio morfoclimático, mares de morro, Mata Atlântica, é a vegetação principal, mas não a única, tudo bem? Vegetação principal, e aí ela tem algumas características específicas.
né? Por exemplo, a grande variedade de espécies, 20 mil espécies vegetais. Então, a Mata Atlântica, ela é muito, muito, muito importante, por isso que é necessário preservá-la, porque ela concentra uma grande biodiversidade, uma grande diversidade de vida, tá? Vegetal e animal. Além, né, da Mata Atlântica, a Mata Atlântica é a principal vegetação do domínio dos mares de Moura, mas além da Mata Atlântica, a gente vai encontrar outras formas de vegetação, tá? Que a gente vai destacar aqui. Manguezais, tá? Alguém já visitou um mangue? Sabe o que é um manguezal? Eu já visitei um mangue, lindo, 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 lindo. Lá ele fica em São Paulo, tá? Lindo, um mangue lindo. Eu pensava que mangue... Alguém já viu? Ó, basicamente, um mangue é... Essa foto aqui mostra um pouco de como são os mangues, né? Eles são considerados ecossistemas, tá? Ecossistemas costeiros. Por que ecossistemas? Por conta da variedade de vidas e espécies que a gente vai encontrar nessa área, né, nesse tipo de vegetação que a gente encontra que a gente chama de manguezais. Ó, manguezais são consideradas áreas de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Por isso que ele vai ter essas características aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês podem acompanhar melhor no livro de vocês. Vou pedir que nas nossas aulas vocês fiquem com o livro próximo, tá? Que aí eu vou falando e vocês vão acompanhando aí, tá? Página 217. Observem aqui, ó. Raízes aéreas, tá vendo? O mangue faz parte de um ecossistema de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Aqui você vai ver plantas adaptadas à água salgada, tá? Aqui você vai observar raízes aéreas, tá? E aqui os manguezais, eles têm uma curiosidade muito interessante que os manguezais, eles funcionam como um indicador ambiental. Como assim indicador ambiental? Pelas condições de um manguezal, a gente sabe quais são, né, qual é a intensidade dos fatores antrópicos, né, dos fatores que os seres humanos estão provocando naquele ambiente. Então, ele vai ser um indicador ambiental. Um mangue saudável significa que as ações antrópicas, ações naquele ambiente ali, são ações menores, né, menos invasivas, vamos dizer assim. Agora, um manguezal destruído, poluído, doente, né, ele mostra pra gente o grau, o nível de exposição com que aquele ecossistema tem sido diariamente ou constantemente sido colocado. Então, o mangue, ele funciona pra gente como um indicador ambiental. Se vocês algum dia virem um mangue, tá? Um manguezal, tem muitos caranguejos, os caranguejeiros, as caranguejeiras, né? Que é uma profissão também muito feminina, né? As mulheres que catam caranguejos para vender, elas pescam, né? Colhem esses caranguejos nos mangues. Né? Como que é? O mangue, ele tem sedimentos muito fininhos, né? Que parece uma lama. Então, as caranguejeiras, os caranguejeiros, né? Os caranguejos, eles ficam dentro de buraquinhos. Aí eles colocam a mão dentro do buraco e pegam os caranguejos ali. Imagina que profissão difícil essa, né? Já viram, né? Os caranguejos têm, né? Como machucar a gente. Então, galera, o mangues, ele funciona como um indicador ambiental. Aí, voltando à história que eu comecei a contar e parei. Um indicador ambiental. Se você vir algum dia um mangue sadio, quer dizer que aquele ambiente é muito bem cuidado. Agora, se você vir um mangue destruído, devastado, apodrecido, porque ele fede, quando ele tá com... Eu já visitei 2 mangues. Um mangue lindo, sadio, translúcido e um mangue doente. O mangue doente fede, mas fede de um jeito que dá nojo. E eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça do mangue, se eu não me engano, foi na Serra, foi no Parque Estadual de Jurubatiba, acho que em Macaé. Não me lembro, não me recordo bem onde foi, mas eu acho que foi em Jurubatiba. Esse mangue que eu vi destruído. E depois eu tive a oportunidade, né,
de ver no parque estadual também, não me lembro o nome, mas eu vou tentar pesquisar depois, na época da graduação ainda, na época eu estava na faculdade. Um mangue, assim, excepcionalmente lindo, 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 lindo. Como eu falei, o mangue é um ambiente, né, um ecossistema de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Então tinha uma praia linda, aí tinha um mangue, tá? Com águas claras, translúcido. Mangue não é lugar de água podre, mangue não é lugar de água preta. Eu tinha visto um mangue poluído, né, um mangue doente, e eu fiquei com essa ideia de que o mangue era podre, que era fedido, que era nojento. Mas esse mangue que eu vi sadio, nossa, que coisa mais linda. Mais linda. Aí tinha a praia, o mangue, né? Então a praia é o ambiente aquático, o mangue, que é a transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, né? Então, nesse mangue, eu pude observar coisas lindíssimas. Vou pesquisar para vocês o nome certinho do lugar para mostrar para vocês depois. Então, tudo bem? Sobre mangue, é o outro tipo de vegetação que a gente está estudando sobre o domínio mares de morros. Então, a gente falou sobre Mata Atlântica, mangue. Agora a gente vai falar sobre restinga, tá? Restinga também é a vegetação que você vai encontrar, tá? Próxima ao litoral, ó, mar, restinga. Por exemplo, vou falar da nossa praia, Praia Campista. Vocês conhecem Farol de Santo Tomé? Então, a Praia de Farol de Santo Tomé tem essa vegetação, né? Todas as praias, né? Todos os ambientes costeiros têm a vegetação original restinga. Só que às vezes a gente não vê essa vegetação, por quê? Por conta dos fatores antrópicos. O simples fato da gente caminhar naquela faixa de areia, né, até o mar, isso faz com que essa vegetação de restinga ela fique extremamente prejudicada. E como que eu observei isso? Né? Lá no Farol, hoje o Farol, né, faz parte de um projeto, né, faz parte dos cuidados que o INEA, tá? O INEA tem cuidado, né, daquela área do Farol, da área do Parque Estadual Lagoa do Açu. A gente já até foi, algumas pessoas dessa turma foram com a gente lá ano passado, lembra? Quando a gente foi no parque, depois a gente foi no Farol fazer coleta de microlixo. Alguns alunos vão lembrar, porque foram com a gente lá com o Colégio ProUni lá no Farol. Então, por exemplo, o INEA, né? O INEA é um instituto, né, de educação ambiental, ele tem cuidado dessas áreas de preservação, ele tem cuidado dessa área do Farol, ali a sul, cuidado dessa área que é um parque, faz parte da área do parque estadual, né, que está protegido, que está resguardado por lei, que precisa ser cuidado. Qual é a história, né, sobre a restinga? O INEA, não sei se vocês já observaram lá no Farol, que tem algumas partes da areia, né, da faixa de areia, que foram cercadas, que você não pode passar, que tá cercadinho. Que tem uns caminhos para você chegar até a areia, um caminho de areia, e tem algumas áreas que estão cercadas. Nessas áreas que estão cercadas, em pouquíssimo tempo, brotou uma vegetação. Aí eu fiquei assim encantada, porque, né, nossa praia campista, eu frequento o Farol, né, desde que eu sou pequenininha, desde que eu sou adolescente, e eu nunca imaginei que em cima daquela areia pudesse nascer algum tipo de vegetação. E depois, quando o INEA fez esses cercamentos e eu vi aquela vegetação verdinha, é uma vegetação de baixo porte, tá? É baixinha, ela não é de árvores altas, não, é uma vegetação baixa. Mas quando eu observei aquela vegetação verdinha, eu fiquei assim, de cara, fiquei encantada, eu falei assim, nossa, olha só, em poucos meses, depois do cercamento, que eles fizeram uma área de isolamento, ou seja, fez caminhos. As pessoas não precisam usar toda a costa, né? Qualquer lugar da areia, da faixa de areia, para chegar até o mar. Então, o que o INEA fez? Fez alguns cercadinhos e fez caminhos, ou seja, para a gente ir para a praia, a gente segue esse caminhozinho aqui, entre o asfalto e o mar, né? Aquela faixa de areia. E nesses lugares que eles cercaram para preservar e fazer novamente brotar a restinga, né, a vegetação de restinga, eu pude observar e eu achei lindo. Eu falei assim, gente, olha que coisa simples. Cercou uma área, a restinga floresceu. E é só o fato da gente não estar pisando, passando, carro, bicicleta, sei lá, o que, né, jogando bola, enfim, em cima daquela faixa de areia que a vegetação floresce.
Então, olha os impactos, o simples fato de a gente caminhar sobre a areia, né, sobre a faixa de areia, já impede que a vegetação de restinga floresça, tá? Então, vamos lá, nós falamos de domínios morfoclimáticos, relembramos domínio mares de morros, falamos das 3 vegetações específicas do domínio mares de morros, que é a Mata Atlântica, né, a floresta tropical de Mata Atlântica. Falamos sobre as restingas, tá? Que são essas vegetações que brotam na faixa litorânea, né? E nós falamos também sobre os manguezais, né? Lindos, que são indicadores, né, ambientais, que mostram pra gente se o ambiente está sadio ou não. Show? Agora a gente vai falar de outro domínio, terceiro domínio morfoclimático, tá? Que a gente falou Amazônia, mares de morro, e agora a gente vai falar um pouquinho do cerrado, cerradão, olha só, cerradão. Cerrado, ele é considerado como um tipo de savana. Savana é aquele ecossistema que a gente observa muito nos filmes de safari da África, onde tem lá as zebras, os tigres, os leões, né? As girafas. Então, é como podemos dizer que é a savana brasileira. Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas é um tipo de savana. Onde está localizado com árvores de médio porte, mais ou menos assim da minha altura, né? De baixo e médio porte, que a gente chama de arbustos. Aí, no centro, onde está concentrada a savana, né? O cerrado brasileiro. Centro-oeste, na região centro-oeste, mas, aqui ó, observe, centro-oeste, mas Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão. Tudo bem? Aqui eu vou localizar para vocês nosso mapinha aqui, ó, um mapinha de domínios morfoclimáticos. Aqui eu tô localizando para vocês os 3 domínios, pra gente ficar bem ligado assim do que a gente tá falando, sobre o que a gente tá falando. Os 3 domínios em que a gente já falou. Domínio Amazônia, domínio amazônico, em verde. 2, domínio do cerrado, que é esse que a gente começou a falar agora, tá? E aqui, ó, em pretinho, domínios mares de morros. Tudo bem? Amazônia, cerrado, mares de morros. Tudo bem? Domínios do cerrado, tem coisas muito interessantes sobre os domínios do cerrado que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, agora a gente tá lá na página 221, tá? 221, e eu quero destacar para vocês aqui, ó, essa figura. Quero que vocês acompanhem comigo, página 221, essa figura. Essa figura aqui, né, mostra pra gente algumas características do domínio do cerrado, da vegetação do domínio do cerrado, tá? Aí aqui, ó, essa imagem vai mostrar pra gente 3 tipos básicos. Cerradão, por isso que eu cantei no início. Cerradão, vereda e campo, tá? Lembra quando a gente falou no domínio amazônico de mata de várzea, mata de igapó e mata de terra firme? É mais ou menos parecido e a gente vai ver agora, tudo bem? Então vamos lá. Essa estrutura de vegetação que a gente encontra no domínio dos cerrados é muito parecido com aquela que a gente encontrou no domínio amazônico, lembra? Mata de várzea, igapó e terra firme, só que aqui ela vai ter uns nomes específicos, né? Cerradão, toda hora eu lembro da música, vereda e campos, tá? O que seria o cerradão? Ocorre em áreas com solos muito drenados, com muita água, né? Disponibilidade de água. Por isso, as árvores podem medir de 8 a 15 metros, formando uma pequena floresta. Então, árvores, né, de porte alto, 8 a 15 metros, cerradão. Vereda, que está dentro do ambiente já alagadiço, tá vendo? Né? Veredas ocorrem nas matas galeria, nas áreas de brejo e fundos de vale, nas áreas inundadas. Então, é uma vegetação, né, adaptada aqui a áreas inundadas. Onde a gente vai encontrar palmeira do Buriti, tá? Árvore típica, indica a presença de água nesses lugares. Então, aqui a gente tem a palmeira indicando a presença de água naquele lugar. Lembrando que, como a gente falou, né,
As árvores mostram, os tipos de vegetação mostram pra gente ali o volume de chuvas, né? Todas as características associadas àquele local em específico. Show? Então vamos lá. Tem papel fundamental para a fauna do cerrado por ser um lugar de pouso para as aves, além de refúgio, fonte de alimento e abrigo para boa parte dos animais terrestres e aquáticos. Tudo bem? Campos, aqui é o outro perfilzinho aqui que a gente vai ver que é uma vegetação, que tem vegetação de menor porte, e a gente vai saber por quê. Por que aqui tem vegetação de grande porte? Aqui tem as palmeiras que indicam, né, no Cerradão tem vegetação de grande porte, né, 8 a 15 metros. Aqui tem as palmeiras que indicam a grande presença de água, e aqui as árvores são de menor estatura, né, indicando pouca presença de água. Apresenta poucas árvores, né, campos. Apresenta poucas árvores com campos mais áridos, secos, tá? Árido significa seco. E rochas expostas em algumas áreas, além de solo raso com gramíneas e diversas ervas. Há também os campos limpos, conhecidos como os campos úmidos, né, que apresentam poucas árvores e permanecem com grande volume de água durante a estação chuvosa, mas perdem bastante a umidade na estação mais seca. Show? Aí agora a gente vai seguindo para 222. Vou pedir para vocês, tarefa de hoje, acessarem esse QR Code aqui da página 222. QR Code a gente já fez uma vez, acho, em sala. Não me recordo, mas que a gente fez em sala, uma experiência rápida. QR Code é só encostar a câmera do celular aqui que já vai direto pro texto, pro vídeo. Isso aqui é um texto. Aí eu quero que vocês anotem as conclusões. Se não conseguir direto aqui com a câmera do celular, baixe um aplicativo no Play Store, qualquer aplicativo no Play Store, QR Code, Q-R-C-O-D-E, QR Code, tudo bem? Se não conseguir também acessar, não tem problema, mas tentem, por favor. Agora a gente vai para a parte mais interessante que eu achei, né, pelo menos, que é o fogo no cerrado, tá? O que é fogo no cerrado? Fogo no cerrado. O cerrado, né, ele tem queimas espontâneas. Como assim queimas espontâneas, né? Naturalmente, o cerrado pega fogo. Sim, também fiquei chocada. O cerrado pega fogo. Como? Como que ele pega fogo? Por conta da estrutura, né, de solo, de tipo de vegetação, Aqui vocês vão acompanhar aqui, ó. Quando ocorrem pequenas extensões de forma natural, acabam por integrar o ecossistema, falando do fogo, tá? Acabam por integrar o ecossistema do cerrado, pois disponibilizam nutrientes sob a forma de cinzas. Então, naturalmente, olha só como a natureza sábia. Teoria geral dos sistemas. Tudo está interligado na natureza. Então, esse fogo, essas queimadas espontâneas, faz gerar o resultado dela, que são cinzas. Essas cinzas vão funcionar como que favorecer o crescimento de gramíneas, tá? Favorecer não, conter, tá? As cinzas serão nutrientes para outras plantas e vão conter as gramíneas ou as ervas daninhas, né? As ervas que são consideradas pestes, né? Maléficas para a vegetação. Olha como que a natureza é sábia. Naturalmente, espontaneamente, o fogo do cerrado vai acontecer queimadas espontâneas. Esse fogo do cerrado vai gerar o produto das cinzas, tá? Essas cinzas vão favorecer o desenvolvimento de determinadas espécies, conter outras espécies que não são legais para o cerrado. Olha que sabedoria. E, pasmem, fiquei boquiaberta, né? Existe um negócio, tá? Chamado de Suber. Aí eu coloquei essa interrogação assim porque acredito que vocês nunca devem ter falado. Suber. E a professora, né? Carol, a professora de ciências de vocês, ciências naturais, a professora de biologia, ela pode até explicar melhor. Eu vou manter um contato aqui com ela para ver se a gente faz uma troca. Suber. O que é Suber, gente? Natureza sábia. Suber nada mais tá? Do que um revestimento, como se fosse um impermeabilizante, não, porque impermeabilizante para não molhar. É como se
fosse um revestimento que tem nas árvores, nas raízes das árvores, nos troncos, para que quando acontecer essa queimada natural, esse revestimento, ele funciona para proteger as partes vitais de uma planta. Supondo que isso aqui é uma árvore, tá? Lá do cerrado. E isso aqui é o suber. Então, o suber seria uma espécie de revestimento encontrado nas raízes, tá? E na parte aqui do tronco. Então, quando as queimadas espontâneas acontecem, olha que natureza, sabe? Esse revestimento aqui protege essa planta, tá? Protege essa vegetação, evitando com que as partes vitais dela sejam alcançadas pelo fogo. Ou seja, o fogo dá aquela chamuscada ali por fora ou até por baixo ali, né, no solo, né, na parte das raízes. Só que ele não consegue, o suber faz essa proteção, que esse fogo ele não vai conseguir alcançar as partes vitais da planta, mantendo a vida da planta saudável. Olha, que coisa linda. Tô apaixonada por isso. E, só que, falando do fogo, o fogo, né, pode acontecer espontaneamente, natural, mas não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido em larga escala é o fogo, é a queimada criminosa, é o fogo do cerrado, que destrói, que mata, que está colocando esse ambiente, né, em sérios apuros, né, causando a extinção de alguns animais, né, e isso é muito ruim, isso é muito sério, tá? Aqui, ó, o livro de vocês fala um pouquinho. Aqui, ó, entretanto, apesar do fogo ser um agente importante para o cerrado, fogo natural, aquele que a gente falou, né, espontâneo, as queimadas em grandes proporções, como as utilizadas pelos produtores agropecuários, ou seja, a galera põe fogo na vegetação do cerrado para fazer campo para boi pastar. Isso mesmo. Queima o cerrado para plantar capim para o boi comer, para fazer pasto. Ou plantações de monocultura. Isso traz sérios prejuízos ambientais, prejudicam a fauna de mamíferos, como os tamanduá-bandeira, que por terem pelagem espessa e longa, queimam rapidamente, ai que dó, e não conseguem escapar. Além disso, o avanço do fogo em grandes extensões pode destruir a vegetação das matas de galeria que protegem os rios, tá, galera? Então, olha só, o fogo criminoso, o fogo, né, causado pelas ações antrópicas, ações humanas, tem causado sérios danos ao ecossistema, ao domínio do cerrado, domínio do cerrado. A vegetação do cerrado está em sérios apuros. E o tamanduá-bandeira, ai que dó, gente, por conta da pelagem dele, o fogo pega muito rápido, ele não consegue escapar. E além disso, a vegetação é comprometida, a vegetação que vai alimentar, tá, o berço das águas, né? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre isso também, que o cerrado é considerado o berço das águas, porque concentra aí 3 grandes aquíferos. Beijo, galera, e até a próxima.